pesquisa Ibope revelou que em projeções de segundo turno, o Bolsonaro empata tecnicamente com o Alckmin e Haddad, perde do Ciro do Gomes e vence da Marina, né? É um cenário bastante conturbado, né? Por que essas simulações parecem tão confusas, já que o candidato do PSL vem crescendo nas pesquisas, né? Não é nem que está estável, na verdade, ele cresce nas pesquisas, a cada pesquisa. Boa noite. Boa noite, Sueli, boa noite a todos. Há um erro, não é um erro, vou dizer, um erro mesmo de interpretação da rejeição e da votação no segundo turno. Isso, há uma unanimidade, as pessoas não sabem o que falar. Quando vem o Haddad empatado com o Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro perdendo para o Ciro Gomes, perdendo para a Marina, e fala, mas peraí. Ganhando da Marina. Ganhando da Marina e perdendo para o Alckmin, né? Então, o que está lá, né, no final da intenção de votos. Então eu vou explicar, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque isto é um pouco matemático, é um pouco matemático e tem uma subjetividade para vocês entenderem o que está acontecendo, perfeito? E eu vou dizer exatamente a tendência que se configurou hoje, né, que se configurou por essa pesquisa que vocês acabaram de ver. Então vamos lá. Nós temos aqui na esquerda, hoje, o Haddad, que subiu em função dos votos do Lula, que o Lula não é mais candidato, então você justifica essa ascensão. O Haddad, matematicamente, como a gente usa no mercado financeiro, ele tem uma resistência e tem um suporte. E ele está entre a resistência e o suporte. Qual que é a resistência do Haddad, Sueli? A resistência do Haddad é exatamente 22%. Se ele romper essa resistência, for para mais, significa que o Bolsonaro pode não ganhar no primeiro turno. Se ele cair de 17 pontos, significa a chance maior do Bolsonaro ganhar no primeiro turno. Então o limite do Haddad é 22%. 22%, que é os votos que o PT sempre teve. O Bolsonaro estava tentando romper a resistência de 25%. E ele rompeu essa resistência. Então significa o quê? Que os 25% passou a ser um suporte. Então agora a gente não sabe qual é o teto do Bolsonaro. Bom, explicado isso, eu vou interpretar aqui o que acontece. Então nós temos na esquerda o Haddad, que está mudando o discurso, porque ele quer vir para o centro, né? Ele quer vir para o centro para pegar voto da direita do Bolsonaro. Quais foram os sinais que ele deu? Primeiro ele disse o seguinte, eu não vou soltar mais o Lula, Aí, bom, então ele está tentando fazer o que o Lula fez lá em 2002. É convencer o eleitor de que ele é bonzinho, que ele não é esse bicho papão. Isso ele vai fazer. Perfeito? Esses aqui, Ciro Gomes, Marina, Alckmin, Henrique Meirelles, João Amoedo, já foram todo para o vestiário. Já não estão mais no campo de batalha. E eles estão tentando voltar para o campo com estratégias erradas. Por exemplo, o Alckmin diz assim, pessoal, vocês têm que votar no Haddad. Pô, o Alckmin dizer isso? Quer dizer, ele está trabalhando para o Haddad? E o Ciro Gomes já disse o seguinte, eu não voto no Haddad. Então, esse pessoal aqui está desidratando, né? Então, eles estão fora do jogo. O Alckmin, se ele perder 60% dos votos que ele tem, que seriam 5 milhões de votos, ele dá a vitória para o Bolsonaro em primeiro turno. Ele dá a vitória. O único que pode passar voto para o Haddad é o Ciro Gomes, mas ele já disse que não vota no Haddad. Então, o cenário, ele vai polarizar entre direita e esquerda e está pintando a vitória do Bolsonaro. E os eleitores da Marina têm uma tendência de ir para qual lado da UDI? Bom, parte pode ir para o Haddad e parte para o Bolsonaro. Eleitores do Henrique Meirelles, totalmente para o Bolsonaro, do João Amoedo, totalmente para o Bolsonaro, mas eu vou ficar só no Geraldo Alckmin, porque ele é o eleitor que está com, o candidato que está com 6%. Se ele desidratar 60% desse percentual e esses votos forem para o Bolsonaro, que provavelmente vai, porque quem vota no PSDB não vota no PT, isso dá ao Bolsonaro vitória no primeiro turno. Então, o cenário que está... Agora, por que tem a rejeição?
Vamos falar da rejeição, isso é importante. Porque é o seguinte, é simples, a rejeição você tem uma opção, duas opções de votos. Então se perguntam para alguém que vota no Haddad, em quem que você não vota? Ele vai falar no Bolsonaro. Se perguntar para esse pessoal aqui do centro, centro-esquerda, centro-direita, quem que eles vão falar? No Bolsonaro. Porque eles estão adotando esse pessoal. Então esses votos é totalmente sem nenhum valor para o segundo turno. Não tem valor nenhum. Porque esses candidatos que estão votando hoje no Bolsonaro, se o Bolsonaro atingir um patamar nessas pesquisas, ele passa então a ser majoritário para ele vencer essa eleição no primeiro turno. Então, a questão do voto do segundo turno, esqueçam, não tem nenhum fundamento matemático e teórico, porque o Instituto fala assim, em que você não vota? Ele fala, eu não voto no Bolsonaro, se ele está daqui para cá. Se ele está daqui para lá, ele não vota no Haddad. Então, esse critério, a hora que esse pessoal aqui, que já está no vestiário, eles vão tentar voltar para o campo, não vão conseguir voltar, a hora que isso se configurar, então a briga fica mais justa. Então, por isso que o Haddad tem uma rejeição alta e por isso que o Bolsonaro tem uma rejeição alta. Mas isso não será fator impeditivo, né, para que a eleição tenha uma complicação no primeiro turno. Então, se der segundo turno, o Haddad não ganha. Por quê? Ele tem que romper uma barreira de 26% dos votos. O Bolsonaro, com a situação de hoje, ele precisa de 5 milhões de votos. E ele vai buscar esses votos do Alckmin, porque o Alckmin está cometendo erros enormes na campanha. E isso vai se configurar, talvez, agora, nessa pesquisa que sai daqui a pouco, não sei se já saiu, do Datafolha. Amanhã então, a gente vai falar disso. O Bolsonaro rompeu a resistência, vai para cima, o Haddad ele tem que romper 22%. Se ele não romper 22% e o Alckmin desidratar 60%, o Bolsonaro ganha no primeiro